Olá pessoal, estamos de volta para mais um programa Contagem Regressiva. Ficamos sem internet durante os últimos 2 dias e aí não foi possível gravar os programas durante o final de semana. Eu estou de volta aqui, dessa vez para tratar de um assunto bastante importante, voltando ao assunto do nosso primeiro vídeo. Se você não viu, pode ver aí na notificação, tem um link para o primeiro vídeo desta série. Nós apresentamos um agregador de pesquisas, juntando os dados de todas as pesquisas para o governador da Paraíba registradas e também divulgadas pelos veículos de comunicação e registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Temos aqui uma atualização desses dados, porque foram divulgados dados novos da pesquisa Mais PB Veritá. Mais PB é um site bem famoso no estado da Paraíba, site que é administrado pelo Heron Cid, jornalista, apresentador da Arapuã, e muito conhecido aí com a carreira de sucesso, um jornalista tecnicamente bem estruturado e politicamente comprometido com a isenção. Então a pesquisa vale a pena ser, digamos assim, avaliada no seu detalhe, né, minuciosamente. E aqui eu trouxe alguns dados. Esses são os 3 principais candidatos, você já conhece, o João, o Lucélio Cartacho e o Zé Maranhão. João Azevedo, Lucélio e Maranhão. E eles estão na seguinte situação, segundo essa pesquisa. Pergunta realizada ao eleitor, né, se a eleição para governador do estado da Paraíba fosse hoje e estes fossem os candidatos, em quem o senhor votaria? E aí algumas respostas interessantes, né? Porque um pouco diferentes das demais pesquisas. E aqui vamos a uma breve análise desses dados disponíveis na pesquisa. O João, aqui do PSB, o número dele é 40, 725 eleitores disseram que votariam nele, 35,5% do total, que representa quase 48% dos votos válidos. O Lucélio Cartacho, do PV, o número dele é 43, obteve 308 votos, percentual de 19,1%, com votos válidos 25,7%. Zé Maranhão, 382 votos, 18,7%, 25,3% do total. Tasso Teixeira e Rama Dantas, com menos de 1%, aqui 25,9%, quase 26% dos eleitores disseram que não sabem, né, não responderam, não sabem quem votar, ou vão votar em branco ou nulo, e mais ou menos esse é o valor de eleitores que deixam de votar nas eleições. Historicamente, um número considerável de pessoas prefere não escolher um candidato, nem muito menos votar em um determinado candidato. E aí, o que acontece é que esses votos são perdidos, né? São eleitores que preferem não participar do processo eleitoral por vários motivos. E aí, o que temos hoje é 35,5%, João na frente, bem distante de Lucélio, que tem 19,1%, Zé Maranhão com 18,7%. Esses são os dados da pesquisa do portal Mais PB, realizada a pesquisa pelo Instituto Veritá. Aqui nós temos alguns dados sobre a pesquisa que são importantes. Os dados técnicos, né? A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral, sob o número PB 08081-2018,
pesquisa Veritá mais PB, ouviu 2.040 eleitores entre os dias 26 e 28 de setembro, em 33 municípios do estado. Margem de erro de 2,8% para mais ou para menos. Aqui eu só tenho um reparo em relação não ao tamanho, o número de eleitores ouvidos, mas ao número de municípios. Nós temos 223 municípios no estado da Paraíba e eu tenho a impressão que o Instituto deveria ouvir eleitores pelo menos em mais de 60 desses municípios para ter uma amostra mais confiável. Mas essa amostra, dentro da margem de erro estipulada aí de quase 3 pontos, é bastante razoável. É uma pesquisa, digamos assim, que dá para confiar pela qualidade técnica. Mas aí eu peguei esses dados da pesquisa e coloquei dentro desse agregador de pesquisas aqui, que traz os dados de todas as pesquisas já realizadas até agora. Desde a Consult, passando pela primeira pesquisa do Ibope TV Paraíba, depois Datavox, Instituto Método, Jornal Correio da Paraíba, primeira pesquisa, a pesquisa Big Data, segunda pesquisa Ibope TV Paraíba, aqui pesquisa Método, Jornal Correio, e agora pesquisa Mais Veritá, que tem esses dados aqui. Você vê que na comparação com os dados do Correio, João quase aumentou mais de 10 pontos, né? Na verdade 12 pontos percentuais aproximadamente, nesse intervalo. Considerando a pesquisa do Jornal Correio Ibope, o João teria aumentado aí 3 pontos percentuais, algo em torno, né, algo dentro da margem de erro. Então aqui uma similaridade entre os dados da pesquisa Ibope e da pesquisa Mais Veritá. O interessante é que essa pesquisa ela traz aqui, como você pode ver, um empate, né? Um empate técnico entre o José Maranhão, para você entender o gráfico, eu esqueci de explicar, né, a legenda. Essa linha amarela é João, a linha vermelha é Maranhão e a linha verde é Lucélio. Você vê aí, olhando assim panorâmica, que as pesquisas elas oscilam muito, né? Entretanto, quem tem oscilado muito são os candidatos Maranhão e João. O candidato Lucélio tem se mantido estável com algo em torno de 20% das intenções de voto, considerando a margem de erro para mais e para menos. Os demais candidatos aparecem muito bem em uma pesquisa, depois muito mal em outra. João já teve com 14% das intenções de voto, agora aparece uma pesquisa com 35%. É um salto muito grande. Então, o que nós propomos com esse agregador de pesquisas é, primeiro, retirar uma média aritmética dos dados e depois estabelecer uma mediana. A mediana, ela desconsidera os valores muito altos e os valores muito baixos, estabelecendo um comportamento padrão entre os dados das pesquisas. E aqui nós temos os dados da média aritmética e também os dados da mediana, né? Aqui em destaque. O José Maranhão, ele agora tem 22,7% e está tecnicamente empatado com João na média das pesquisas. E na média das pesquisas, o João está empatado com o Lucélio, por causa da margem de erro desses estudos. Mas considerando a mediana, há uma tendência de desempate entre João e Maranhão.
eles saem do empate com Lucélio e se destacam aqui nesse momento eleitoral que nós estamos vivendo agora, com 25% cada um, né, com a diferença bem pequena entre os dois, quase o mesmo valor, como você pode ver aqui. E o Lucélio com 18,45%. É importante dizer que isso não quer dizer que o segundo turno vai ser entre João e Maranhão. Isso é uma hipótese. Outra hipótese também é que exista um empate triplo entre esses candidatos e não haja, de fato, uma decisão definitiva que se possa levar em consideração. O fato é que é uma disputa muito acirrada entre esses três candidatos, né? João Azevedo, José Maranhão e Lucélio Cartacho. Lógico que eu acredito que o João Azevedo leva uma certa vantagem como favorito para ir para o segundo turno, porque tem a seu favor um governo com um nível de aprovação significativo e também vamos considerar toda a máquina administrativa disponível para um governador que governa um estado pobre como o estado da Paraíba, sensível, né, com a malha de proteção social muito esgaçada e, portanto, bastante sensível ao abuso de poder político e econômico. Nesse contexto, o resultado da eleição ainda está indefinido, na minha opinião, e os próximos dias podem ser decisivos para que o eleitor decida quem será o próximo governador da Paraíba. Por enquanto, sabemos que haverá um segundo turno. E nesse segundo turno estarão um desses três candidatos. Quem serão, nós não sabemos. Até o próximo programa com mais uma contagem regressiva.